Olá a todos, boa noite. Hoje nós estamos aqui no dia 10 de abril. Vou falar novamente um tema que sempre é inevitável. Ele chega pra gente, né? E a gente vai falar hoje de trombose anual profunda, embolia pulmonar e com a relação com certas coisas que tem hoje em dia no dia a dia, porque, como eu já botei aqui, a gente tem um clube da trombose que fala sobre essas temáticas, né? Na verdade, o clube da trombose ele foi criado para ajudar alguns pacientes que nós temos justamente de trombose venosa, e eles tiram dúvidas e conversam entre si e tal. Não um clube científico da trombose, na verdade, é um clube laico, né? Na verdade, um clube para pessoas que têm trombose, ou que têm parente ou trombose, que estão nessa vida, né? De paciente vitimizado da situação de trombose venosa profunda especificamente, não necessariamente a doença arterial, que é outra coisa, né? Não, enfim, voltado para a trombose venosa profunda. Por quê? Porque é algo muito frequente. Notadamente depois dessa história de Covid, você leu mais de certas vacinas, coisas que apareceram para lá e para cá, e não sei o que, tal marca, isso, aquilo, protocolo da Europa, protocolo dos Estados Unidos. Então, cada dia chega mais casos, chega mais dúvidas, chega mais perguntas, e assim nós temos a oportunidade de tentar, na medida do possível, esclarecer novamente aqueles que talvez não tenham compreendido alguma coisa, né? A gente fala e, de repente, o modo que a gente vai falar pode ajudar. É sabido que na internet e no YouTube você acha de tudo, você tem de tudo quanto é assunto. Trombose venosa já foi inúmeras falado em verso e prosa, mas vamos tentar dar o nosso ponto de vista, assim, de uma forma de passar o assunto que seja mais adequado ao conhecimento de vocês. Meu nome é Irangama Filho, sou cirurgião vascular, angiologista, né? Moro aqui no Nordeste, né? No interior, no sertão, e tem uma abrangência de 4 estados onde a gente mora, e tem bastante casos, né? A divisa de Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe. Eu posso de repente dar uma mão para vocês que estiverem por aqui nos ouvindo, nos assistindo. Se for interessante, do acordo de vocês, se inscreve no canal, ativa aquele sininho que, na medida do possível, a gente vai tentar interagir mais, produzir mais conteúdo, botar mais assuntos para vocês. Divulga esse canalzinho que a gente está iniciando modestamente, tentando crescer, para poder chegar a esclarecer vocês, da medida do possível, se elucidarem das dúvidas que tiverem, né? Vamos lá. A trombose venosa profunda, normalmente, o que é que apresenta para a gente? Trombose de perna é o mais frequente que chega no dia a dia, e indubitavelmente tem características que são frequentes às pessoas, né, que apresentam isso daí. Normalmente, bem mais frequentemente, apresenta-se em mulheres, né, e com um acometimento do membro inferior esquerdo. Porque isso é questão de anatomia do circuito venoso, né, do que sai da perna, do conjunto de veias que vai da perna para a parte superior, para a pelve, para o abdômen, vão confluir as veias dos dois membros no abdômen e subir, levando o sangue para o coração, daí vai bombear para os pulmões e por aí vai. A anatomia dentro da pelve lá é um pouquinho diferente, do lado esquerdo e do lado direito. O entrecruzamento de vasos faz com que haja uma facilitação, né, na alteração da velocidade do fluxo sanguíneo, e com isso, em algumas situações, pode se predispor a trombose venosa, notadamente do lado esquerdo, e por aí vai. Então, do lado esquerdo, normalmente, e frequentemente em mulher, porque está associado à questão genética, hormonal, e ganho de peso, alterações, muitas vezes de uso de anticoncepcionais, gravidez, certos esforços, né? Trauma, que às vezes a mulher se excede em situações que podem, de repente, causar mais esforço que o necessário, ou mais esforço que a sua capacidade física, e daí acontecer também um dano na estrutura venosa. Homens, frequentemente também, quando acontece do lado esquerdo, né? Pode acontecer do lado direito, sim, acontece do lado direito. Pode acontecer dos dois lados, acontece. Braço também, sim. Veias do pescoço internas, o que a gente chama de trombose venosa profunda, que não são essas veias do lado de fora que a gente vê, são veias por dentro. Da mesma forma que veias cerebrais pode acontecer do tórax, tá? Abdômen, tá certo? Em várias situações para vários órgãos. Mas a mais notória e mais famosa é a trombose venosa profunda de perna, com acometimento em perna. E assim você vê que simplesmente existe certas predileções. A perna vai acontecer dela inchar. Então a trombose venosa, ela
é a veia puxa sangue para o coração. Se ela leva sangue de retorno, esse retorno, quando é obstruído, fica acumulado embaixo, a perna incha. Vai inchar, vai ser desconfortável, haverá dor. A dor é progressiva, ela não tende a diminuir, ela tende a aumentar. Alguns casos pode acontecer febre, porque gera uma reação inflamatória dentro da veia, no entorno da veia. Isso faz com que essa reação inflamatória pode desencadear evento febril. 37, às vezes 38, 38,5, como já vi. Cerca de 30 a 33% de casos de internamentos hospitalares de origem não conhecida, às vezes pode ter, numa dessas, uma trombose venosa associada, e às vezes só depois é que você vai tentar elucidar isso daí. É frequente, muito frequente hoje em dia, até que menos, porque como isso já se sabe de muitas décadas, e com o advento da ultrassonografia, que facilita demais o diagnóstico, exame de laboratório, que também conseguem visualizar essas alterações sanguíneas, aí fica mais fácil. Medicamento para prevenir tem um monte. Uso de meia elástica, outro tanto. Né? Orientações que todo mundo já está sabendo, por demais a gente vai falar. Questão alimentar, tirar alimentos que são a chamada alimentação pesada, né? Gordurosa, lenta, de difícil digestão, em horários ruins, como por exemplo uma volumosa, copiosa e gordurosa alimentação à noite, muita proteína, muita carne gordurosa, e tem uma digestão lenta, e você vai dormir, isso é um desastre para o organismo de uma forma geral. Não é bom para ninguém, é excessivo, muitas coisas vão modificar e entre elas pode surgir até uma trombose no intestino, uma trombose mesentérica, pela sobrecarga de coisa que você vai dar para o organismo. Vai sobrecarregar tudo, ou seja, é um desastre. Desta forma você deve evitar. Porque senão realmente você está procurando algo muito ruim para você, que não faz bem a ninguém. E enfim, a azia é o menor problema que você vai ter. Tá? Na trombose e as pernas, no final é aquela história, tem que andar, a pessoa tem que andar um pouquinho, tem que se movimentar, não pode comer e ficar parado. Agora você vai comer e ficar parado, não, come menos. Coma menos, alimente-se com uma coisa mais saudável, uma alimentação de mais fácil digestão, tá certo? Tenha alimentos que sejam de digestão lenta. Se você vai fazer isso, usa de dia, se alimenta de dia. Tá? Não se alimenta de noite com esse tipo de coisa. Se alimenta de dia, para você ter mais tempo de andar, fazendo digestão, acrescer a essa dieta pesada. Bota um abacaxi ali no meio para facilitar a digestão, né? Que é a substância que tem ali no abacaxi, com a papaina não, a papaina é do lado do mamão, né? Então tem as substâncias que vão ajudar a fazer a digestão enzimática e não enzimática de carnes, de gorduras, que vai facilitar a tua digestão. Mamão ajuda? Mamão ajuda. Todo mundo conhece que papaina é uma substância que tem no mamão papaya, foi descoberta e tal, e que ajuda inclusive muitos pacientes que têm feridas infectadas. Ele vai fazer a limpeza, uma digestão enzimática daquilo ali, vai ajudar a digerir aquele tecido doente. É bom para mim para digestão? Também é bom para digestão, ajuda a digerir, sim. Carne mesmo, se você pegar uma panela de pressão, botar um abacaxi dentro do lombo, de uma carne lá e tal, e fazer aquilo ali, ela vai estar toda desfiadinha depois, vai ajudar. Churrasco todo mundo conhece, comer um churrascão, você vai ter lá um abacaxi no espeto, vai facilitar a digestão de todo mundo. Isso é sabido e é bom. E ajuda você depois a ter menos aquela plenitude do estômago, né? Menos inchaço, depois menos sobrecarga, menos reação inflamatória corporal geral que você tem. Enfim, melhor para a tua saúde. A questão é, essa reação inflamatória corporal causada pelo excesso de coisa que você está ingerindo vai danificar demais, vai sobrecarregar 100%. Dificulta tudo, pode gerar uma trombose em algumas pessoas, eventualmente sim. Por quê? Certamente não é a única coisa que essa pessoa está comendo. É um somatório. Nunca é um evento, é só uma coisa que deu problema. Não, nunca é. Só foi uma coisinha. Não, nunca foi uma coisinha. Pode ser aquela coisinha que em cima de um monte de coisa, de um coisão, aquela coisinha, né, desmoronou tudo. Aí gera um monte de coisa ruim. Então, sedentarismo, obesidade, distúrbio de tireoide, pressão alta, diabetes, comida em excesso, comida pesada, digestão ruim e uma vida de coisas que você andou acumulando, culmina nisso daí. Mas hoje eu sou uma pessoa light. Tá bom, você é light hoje, mas a vida inteira você não foi. Tá tentando fazer mágica? Não dá. Tem que ser lento, progressivo, constante e contínuo. Nesse meio tempo,
exame de laboratório, exame físico, exame diagnóstico. Você tem que ir para alguém que pode te dar orientação para você melhor viver e conviver consigo mesmo daí para frente. Ah, doutor, mas existem 30 casos de trombose na minha família. Minha família tem 50 pessoas e 30 casos de trombose. Bom, aí você deve ter um estudo genético associado. Investigar a causa genética. Um hematologista, vai para o vascular, vai para o geneticista, alguém que pode te dar uma pesquisada e tentar definir situações que estejam aí favorecendo. O ginecologista ajuda, o urologista ajuda, o cirurgião geral, o vascular, né? Um angiologista, o vascular, o cirurgião vascular. Você tem o hematologista, tem o reumatologista, o clínico geral, um bom clínico geral pode dar uma olhada nisso, o cardiologista, enfim, existe uma série de especialidades que pode dar uma mão, o neurologista vai dar uma mão nisso daí também, tá certo? A questão é, você não pode simplesmente ficar parado, juntando problemas e associando isso a um mero eventozinho, porque eu comi uma cereja, um bolinho, uma amêndoa, porque eu comi sei lá, qualquer coisa, e foi isso aí que deu problema. Não, nunca é. Sempre vem com o tempo e associado a outras coisas. Então você tem que estar ciente de que, na verdade, o grande responsável por tudo é normalmente cada pessoa. Todo mundo tem que se responsabilizar pela sua própria vida e pela condução dela, como você está fazendo as coisas. Do contrário, você vai ficar empurrando com a barriga para cima e nunca dá certo. Então tá aí, ó, perninha inchada, tá? A perninha está aqui inchada, outra murchinha, então trombose nessa, perna inchada. Muda de cor, sim, fica mais escurinha normalmente, mas não é escuro preto, é congestionado, meio, né, sangue venoso, sangue mais azul, mais rico em CO2, menos rico em oxigênio, tem uma tendência a ser um pouquinho mais escura, a perna fica mais escurinha. Do lado de cá, ficou aqui trocado. Aí tá aqui, uma perninha inchadinha, a outra sequinha, tá? Então, é mais para explicitar esse detalhe da trombose. Qual é a bronca da trombose venosa? Aqui, tá aqui as perninhas, mas se o coágulo se forma, ele pode ficar preso, restrito à veia, ou infelizmente, eventualmente, migrar. E quando ele migra é para cima. Se vai da perna, ele vai subir. Se está no braço, ele tende a descer. Tá? Porque o coração ele tem duas entradas. Por baixo vem pelas perninhas e em cima que vem cabeça, membros superiores. Ele tem duas entradas para essa área direita. Daqui ele concentra, joga para o ventrículo direito e daí para os pulmões para receber oxigênio. Então, às vezes, nesse circuito, se um coágulozinho passar, vai ser uma embolia pulmonar. Então, a trombose com um êmbolo, tromboembolia. Tromboembolia pulmonar, porque sai de umas veias, desce o doente e vai para o pulmão. E lá fica, trava e pronto. E vai ficar dentro das veias do pulmão, vai danificar e o pulmão vai ficar doentinho ali, vai faltar circulação e pode ser bem grave. Se for uma trombose pequena, é só uma sensação de desespero. Se for uma trombose micro, a sensação de peso e cansaço, eventualmente pode acontecer. E uma trombose maciça, aí o negócio pega e pode ser bem grave e mortal. Então o que é que acontece? Nem toda dor, todo peito cansado, doendo, significa que é um negócio assim desesperador. Tem que ter calma, também não é desse jeito. Mas o que você tem que fazer é evitar que essas coisas aconteçam para que posteriormente você tenha uma vida melhor e mais saudável. E a gente fala posteriormente, é posteriormente mesmo, porque se você tem uma trombose venosa de perna, não trata direito, depois não se cuida, tomei um remédio aí para trombose, estou filé. Não, tá aqui o problema. Futuramente, que às vezes pode ser 1 ano, ou 2, ou 3, ou 10, ou 20, você pode ter uma síndrome de congestão crônica, secundário a isso daí. Você vai ter uma tromboflebite associada em pele, uma tromboflebitezinha às vezes profunda, uma veinha mais dilatada, uma pelezinha escurinha, uma pelezinha doente, e fazer uma síndrome de hipertensão venosa crônica, que pode acontecer com muita gente. Então, não é meramente descobrir causas da doença, como evitá-las, não. É fazer o acompanhamento, sim, do resto da sua vida daí para frente, com relativa frequência e aprender. A melhor coisa é aprender, não ficar dependendo apenas do que o médico fala. Você tem que aprender, porque é a sua vida que tem jogo, você deve aprender. Então, como eu digo, no YouTube você tem muita aula, muita coisa boa, e estuda
Estudar não é só a gente pegar um livro, pega médico que está dando aula, que está orientando, foi a gente está fazendo aqui, vai estudar, porque é sua vida que tem em jogo, tá bom? Alguns pés, né, alguns formatos anatômicos de pés, são pezinhos assim que dão mais trabalhinho pra gente. Então, pé que tem uma cava pequena, que tem pouca angulação plantar, são pés que têm mais dificuldade de movimento. Pé que é extremamente arqueado, né, com cavidade assim, você tem também dificuldade. Então, pé plano, torto para o meio, mais difícil. Então, são pés que são difíceis anatomicamente e de fisiologia, de movimento de força. Esses pés têm mais tendência de dar varizes no futuro, artrose, inflamações, dores, tendinite, fascite, plantar, um monte de coisa que vai dificultando a pessoa de andar. E se você se acomoda com isso e vira uma pessoa mais sedentária, termina engordando, a bola de neve lá na frente. Se Deus o livre tiver uma trombose, realmente vai ficar mais difícil de tudo. Então você tem que lutar contra essa natureza sua e superar. Tá? Superar. Não tem outro jeito. A gente ajuda, mas você tem que fazer a sua superação. Tá? Para que isso aqui depois não seja, doutor, só pode ter uma trombose na vida, não. Você pode ter 2 ou 3 ou 10. Se aguentar, tem mais. Agora você tem que trabalhar para isso não acontecer. Descobrir causas, descobrir efeitos. Aquela roupa que eu usei pode facilitar? Pode. A cachaça que eu tomei? Pode. A comida que eu comi, tal remédio, tal vacina, tal injeção, tal acidente, tal pancada, o MMA que eu lutei. Mas depende, 1000 situações devem ser analisadas caso a caso. Porque existem as regras, existem inúmeras exceções e existe a prática diária, que vai fazer diferença porque tem que ser analisado de caso a caso. Eu não posso dizer que é tudo igual, todas as orientações são 100% iguais de forma alguma. Todos nós somos diferentes individualmente. A doença é uma coisa, a pessoa é outra. E aí a gente tem que analisar os dois, a doença e a pessoa. O que a pessoa é, o que a pessoa faz. Ah, eu sou o quê? Ah, eu sou uma pessoa muito importante, sou uma pessoa importante na minha comunidade, sou importante na minha família, mas todo mundo é importante. Não existe ninguém que seja menos importante, todo mundo é importante, sem exceção. Todo mundo é importante. Você é importante. Tá? Agora, se você vai, a partir daí, dar a você o grau de importância que você tem, é outro detalhe. E se você não se cuida, vai ficar difícil alguém cuidar. Você tem que fazer a sua parte. E depois, se você morrer, acabou. Não adianta os outros. Né? Esse slide ele é bom, mas ele é meio ruim para enxergar. Profilaxia mecânica, uso das meias compressivas. Né? Então, profilaxia é aquela coisa que a gente faz para evitar um problema. Tá? Então, profilaxia do atraso no trabalho, acorda cedo, vai dormir cedo. Dorme cedo, descansa, acorda cedo, vai trabalhar, não fica enrolando dentro de casa. Não procrastina, não evita, não retarda, não atrasa. Então segue, não faz feito eu, fiquei procrastinando, voltar aqui no YouTube, estou voltando agora, então vou tentar dar uma turbinada e melhorar isso. Né? Então é isso, medidas que você vai fazer para diminuir problemas. Então se você usa uma meia, mesmo que seja só da prevenção, está ótimo. Já está tratando porque a perninha está inchada, está ótimo. Está usando porque tem varizes, ou vai operar as varizes, ou já operou as varizes, também está ótimo. A questão é, se você precisa, use. Não retarde, use. Só a meia resolve não, tem que andar, tem que fazer a caminhada, fazer um pouquinho de exercício, usar o calçado adequado, controlar o peso, controlar a boca, etc. Descobrir detalhes e por aí vai, seguir. Ter saúde na plenitude que você merece, você precisa. Tá? Aí um exemplo do coagulosão, dentro do aveia, mas o que é curioso, não é apenas uma aveia não. A veiona aqui, ó, e outras menores aqui. Então, o que é interessante é lembrar que não é apenas a veia que dá a trombose, são ramos que vêm, traz sangue para ela, podem dar trombose nesses outros ramos também. E aí, o detalhe. Lembra que nós falamos no começo que normalmente é perna, né? Perna que a gente fala, o médico quando fala perna, o médico está falando membro inferior. O bumbum, a coxa, a batata da perna, tornozelo e o pé. É tudo. Então, membro inferior. Então, quando a gente fala perna, é membro inferior. Vamos relatar assim. Então, membro inferior, tem uma vastidão de veias, tem as veias principais profundas e tem ramos que levam sangue para ela, daí seguir o grande volume sanguíneo e por aí vai. Então, essas outras veias daqui, que são veias que são tributárias, elas contribuem para formar o sangue dessa. Elas também inflamam no evento trombótico.
tá? Então, às vezes, você tem vários ramos que estão doentes. E aí, depois que isso aqui fecha, esse aqui, se estiver inflamado, fechou. Mas o outro pequeno funcionando vai desviar o sangue para outro canto. Aí onde começa a coisa. Tem gente que tem a trombose e depois vê um monte de varizes. Por quê? Por isso. Se não passa aqui, tem que passar em outro canto, vai dando volta, invertendo um monte de funcionamento de um monte de veia para chegar lá em cima e seguir adiante, que tem que seguir, tem que levar o sangue lá para o coração. Então, se a pessoa, depois disso tudo, medicado, na hora certa que foi liberado, agora começa a usar meia, você não usa, você não joga o excedente sanguíneo para o lugar certo, para ajudar a lavar isso aqui, desentupir progressivamente, diminuindo a pressão nessas menores e futuramente evitando a tal síndrome pós-trombótica, ou síndrome pós-flebítica, desculpe. E ainda mais, os danos à pele, surgimento de varizes, surgimento de úlceras, etc. e tal, e até novas tromboses. A perna vai ficar pesada? Vai. A sensação de peso e desconforto é frequente na maioria das pessoas, principalmente quem não faz atividade muscular, não faz exercício. Então vai ter um músculo mais fraco, doente, cheio de veia dilatada. A perna vai pesar, inevitavelmente. Eu não consigo mais trabalhar, depende da situação, você não vai conseguir trabalhar a mesma coisa, mas muda, vai trabalhar outra coisa. Não fique achando somente que, porque eu não consigo fazer tal emprego agora, o mundo se acabou. Não. É enorme o mundo. Tem uma infinidade de tarefas que você pode fazer. Arruma outro trabalho. Vai fazer outra coisa. Não fica apenas... a gente entende do sofrimento, mas ficar se lamentando apenas não resolve. O mundo inteiro está cheio de problema, tá? E muitas vezes você não vai conseguir nada apenas se você ficar somente olhando para isso. Tem que dar a volta por cima e seguir adiante. Nesse meio tempo, você vai ter ajuda disso, daquilo outro. INSS talvez ajude, talvez não. A gente sabe que a fila do INSS ela é gigantesca, cada dia ela aumenta mais, é impossível terminar com fila de INSS. Impossível. Quem disser que pode, não está falando a verdade. Porque cada dia entra mais. Eu mesmo dia vou engordar a fila do INSS quando me aposentar. Vou me aposentar também pela via normal, vou estar na fila do INSS normal, todo mundo. E aí, tem gente que está doente, cada dia fabrica-se mais gente doente. Nasce mais gente, nasce de todo jeito, cada dia gerações são mais falhas, mais frágeis, come mais porcaria, mais adoece, mais doença, só mais. Não tem menos não, só tem mais nesse troço. E aí, a fila do INSS aumenta. Muita gente não quer mais trabalhar para nada, só quer ficar se escorando em outro alguém. Ninguém quer produzir, não tem imposto, não tem dinheiro, enfim, a fila do INSS não vai resolver nunca. Então você tem que dar seus pulos. Se resolva, faça o que for possível, melhore a si mesmo, adiante-se, faça o que dá de tratamento, daí para frente você segue, ou retorna a sua função, ou arruma outra. E se for totalmente inviável, paciência. Aí a gente vai tentar, todo médico vai tentar dar uma mão e ajudar no que puder, do ponto de vista de saúde, para fazer, tá certo? Mas é frequente, sim, haver aquela perninha que vai ficar inchada. 75% das vezes você vai ter alguém vai ter uma perninha mais inchada que o outro. Mas não significa que também é o fim do mundo ou para sempre. Sempre é muito tempo, fim do mundo não sei quando chega. E uma coisa eu sei, é só o começo de uma longa jornada. Então não pode simplesmente esmorecer não e se entregar. E simplesmente sentar na cadeira e começar a engordar 10, 15, 20 quilos, aí você está piorando mesmo e não vai facilitar nada. E o INSS não vai facilitar. Sabe? Então todo mundo tem que seguir. Tá? Bota um par de meia e segue. Toma remédio. O remédio é só 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende. Há protocolos sobre isso e há revisões de protocolo todo ano. Então, às vezes é 6 meses, aí muda para 1 ano, depois teve um monte de coisa que mudou e voltou para 6 meses, depois piorou e voltou para 1 ano, aí voltou para 6 meses, voltou para 3 meses. Depende do caso, como eu falei. Há recomendações que são de nível A, como a gente fala, e há de nível B. E há recomendações que mudaram de categoria. Por quê? Porque não é mais como antigamente. Nós tivemos uma doença seríssima no planeta. Existem outras que são chikungunya, que são dengue, que temos aí a zika, e que tem seus danos, né? Mas outras doenças virais também geram eventos trombóticos arteriais ou venosos e são conhecidos da população médica, tá certo?
Uma varicela pode dar problema, uma catapora pode dar problema, pode dar uma vasculite, uma inflamação de vaso, pode ser bem sério, bem sério. Tá? Uma zika pode dar, pode, e por aí vai. Só tem Covid que dá esse problema? Não, existem outras. Agora a questão é frequente? Não, graças a Deus. E aí o que acontece com a pessoa quando tem isso? Procura o médico e a gente vai tentar elucidar detalhe a detalhe, um a um, como é que fica. Garanto a você que não é simples, não é fácil, é um grande quebra-cabeças e vai se apresentar de formas variadas, independente de pessoa a pessoa. Mas uma coisa é certa, tem que ter ajuda e você não pode lutar contra você mesmo. Se tem ajuda para ser dada, você é a primeira pessoa a fazer isso. Está aqui um coágulozão formado, a massa, né? Vermelhinha aqui são as plaquetas, né? Representando plaquetas, que são células do sistema de coagulação importante. Mas dentro de um trombo da trombose você vai ter plaquetas, você vai ter célula leucócito, monócito, eosinófilo, proteína de transporte de outras coisas. Você vai ter essas fibras aqui, né? Que são extremamente importantes aí no meio, né? Que estão ajudando a montar a estrutura do coágulo, enfim. É aqui que o remédio vai atuar, desmontando esse negócio, tá? A embolia pulmonar. Então, quando o coágulo vai lá para o pulmão, dá a embolia pulmonar. Então, é isso que a gente tem que evitar. Então, qual é o grande perigo da trombose? Doutor, o perigo da trombose é a trombose sozinha? Não. Eu disse a vocês, não é só uma coisa. Então, a trombose é grave quando ela vai para cá. Ela é mais grave, passa a ser mortal, eventualmente. Não é todo mundo. Eu aqui do Sertão recebi uma infinidade de pessoas que, dos 20 anos, eu já entendi, que tiveram, não, eu tive bolito. Antigamente, quando eu via na faculdade, bolito era uma coisa que matava todo mundo. Hoje em dia não é. Então exageraram quando deram minha aula, talvez. Mas a verdade é que, graças a Deus, existem tratamentos precoces, atende muito atendimento médico e muito remédio bom. E aí está ajudando muita gente. Alguém vai a óbito? Vai, inevitavelmente. Mas a maioria dos que eu recebi, porque estão vivos. Não recebo morto. Então, recebi vivos. Então tem tratamento. Agora a pessoa tem que se tratar também, tem que se amar, né? Senão também não adianta, tá? E é isso. O Clube da Trombose visa justamente as pessoas se gostarem e tirarem dúvidas. Conversem vocês entre vocês. Se vocês estão no Clube da Trombose, eu vou botar isso aqui também lá, né? Vocês que estão no Clube da Trombose, conversem, chamem outras pessoas, vão conversar mais. Me cobrem que está no Clube da Trombose. Para doutor, bota mais coisa aqui, avisa. Então vocês divulguem esses vídeos, manda para outras pessoas. Tá aqui o canal no YouTube, se inscreve no meu canal no YouTube, tá? Isso aqui você vai receber a dica de ir para lá. Então, me cobra para a gente agitar mais esse canal e, na medida do possível, trazer mais informações, tá certo? Lembra, tudo tem chance, tudo tem tratamento, agora tem que estar em cima. Tem gente que vai tratar 3 meses e vai tratar 2, 3 anos. Tem gente que tem que receber tratamento para sempre. E aí, caso por caso, a gente tem que ir analisando, tá bom? Não desiste. Não desista de você, porque eu também não vou desistir, não. Um grande abraço. Deixa a dica, se inscreve no canal e assim que tiver mais novidades a gente fala. Abraço.